Oiê, eu sou Duda Santiago, já era aluna do VTSD. Em abril desse ano, abril de 2023, eu me tornei também mentorada do Fluxo. E essa decisão realmente mudou muita coisa na minha vida. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você algumas das consequências que essa decisão me trouxe. E olha, foram muitas, tá? Primeiramente, o meu produto é um curso online de design de sobrancelhas personalizado, onde eu ensino profissionais a se tornarem especialistas em reconstrução. Ou seja, eu ensino outros profissionais que, assim como eu, fazem sobrancelhas, a fazerem pelos crescerem nas sobrancelhas de suas clientes. E a gente estava ali meio estagnado, sabe? A gente ficava sempre no placar de 10, 15 mil reais de faturamento todos os meses e a gente tinha que vender muito porque o nosso produto tinha um ticket baixo. E aí, em abril, quando eu me tornei mentorada do Fluxo, quando eu resolvi fazer parte desse time, que é incrível, a gente bateu o nosso auge de faturamento, que era R$ 24.626. Então a gente estava com muito custo ficando nessa média. Em maio, nós começamos a colocar em prática as primeiras coisas, porque mais ou menos no meio de maio que a gente fez a nossa primeira análise do fluxo, que a gente fez com a Tatá, que ela é maravilhosa e foi muito bom ter feito essa primeira análise com ela. Ela passou pontos de melhoria que a gente não estava identificando, principalmente na nossa página de vendas, e que assim, mudou a página da água para o vinho e isso também melhorou os nossos resultados. Logo de cara, quando a gente começou a implementar as coisas do primeiro desafio, os primeiros resultados já foram surgindo. Tanto que em maio, a gente já conseguiu chegar a R$ 33.461 de faturamento. E em junho, quando realmente estava tudo estabilizado, que eram muitas coisas para fazerem no desafio, quando estava tudo estabilizado, tudo certinho, a gente conseguiu chegar, vocês não acreditam, se em abril, antes do fluxo, eu estava com R$ 24 mil de faturamento, em junho, com a implementação apenas do primeiro resultado, a gente mais que dobrou o faturamento. Nós fomos para R$ 49.722,85. Então a gente mais que dobrou o nosso faturamento apenas com a implementação do primeiro desafio. E ainda tinham muitos outros pela frente, né? Depois desse resultado de faturamento dobrado, eu fui toda orgulhosa e animada a marcar minha segunda análise do fluxo, que foi com a Paloma. E ela mostrou muitos pontos de melhoria que a gente não estava enxergando, muitos macacos. E o principal macaco, já tinham 2 anos de curso e eu nunca tinha feito nenhum pico de vendas, então era extremamente necessário fazer esse pico de vendas. Mas essas mudanças anteriores, elas foram necessárias porque era a base de tudo que a gente estava errando. Tinham muitas coisas na base da estrutura do perpétuo que precisavam ser melhoradas, que foi o que fez a gente dobrar o faturamento, e elas precisavam estar inteiras antes de um pico de vendas, né? A Paloma passou pra gente fazer um pico de vendas, a nossa análise foi em junho, nós fizemos o pico em agosto. E assim, gente, nosso pico foi incrível. Em agosto, nosso faturamento total foi de R$ 116.059,89. Então aí a gente mais que dobrou de novo de faturamento. Mas sabe o que foi muito interessante? No nosso pico de vendas, foi o primeiro pico de vendas que a gente fez na nossa história de perpétuo, né? Nós investimos R$ 7.000 no pico de vendas e retornamos com R$ 62.836,20. Então a gente conseguiu um ROI muito alto com esse pico de vendas e foi o primeiro, foi muito bom, investindo apenas 7 mil, mas claro, utilizando toda a estrutura correta e com ótimo apoio, tanto da Paloma, que fez a nossa análise e passou exatamente o que precisava ser feito nesse pico de vendas, porque eu tinha muito medo de fazer um pico e investir um dinheiro e não ter todo esse retorno, e a gente teve um baita retorno financeiro, quanto também do Paulo, que é o nosso navegador e sempre estava ali para poder me auxiliar quando eu tinha muitas dúvidas, se a gente estava fazendo tudo certo, se a nossa oferta estava legal, se a página tinha ficado muito boa, enfim, ele ajudou com muita coisa também nas dúvidas que eu tinha sobre o pico de vendas. Atualmente a gente está com essa escadinha de faturamento que está só subindo, nós saímos de 24 mil para depois 49 mil e com o nosso primeiro pico de vendas nós atingimos R$ 116 mil de faturamento em apenas um mês e depois disso nós já tivemos mais uma análise, dessa vez foi com o Felipe e ele passou pontos assim extremos de melhoras pra gente fazer, principalmente na nossa produção de conteúdo e aumento de base de seguidores, e que tá assim, deslanchando de aumento. As técnicas que ele passou para gravar reels de Instagram estão sendo incríveis, eles estão batendo muitas visualizações e muito engajamento também. Acredito que isso até influencia na nossa audiência, que ela fica mais conectada com a gente, que acaba auxiliando nas nossas vendas. Uma coisa muito importante que aconteceu com o nosso pico de vendas, que pra mim foi de extrema importância e que eu tinha muito medo, muito receio, foi aumentar o ticket do meu produto. Tem 2 anos, como eu disse, que o método Puri Browse, que é o meu curso, estava a R$ 197 e depois do nosso primeiro pico de vendas, que ele foi com aumento de preço,
nós colocamos ele por 497. Então a gente mais que dobrou o preço do produto. E eu tinha um medo muito grande de não ter uma aceitação pelo público com esse aumento de preço. E a gente sabe que quando a gente aumenta o preço, nós temos uma margem maior para poder se trabalhar de lucro, para girar o caixa, enfim, muitas coisas que são facilitadas com isso para nós que somos infoprodutores. E eu tinha muito medo do nosso faturamento cair ou de não vender mais curso com aumento de preço. Só que tem muitas coisas que estão por trás disso, né? Inclusive na nossa página de vendas, na entrega do nosso curso. Tudo isso foi analisado, né? Junto com os analisadores, para a gente conseguir fazer esse aumento de preço de forma que não tivesse essa queda brusca de faturamento. E foi exatamente o que aconteceu. Com o nosso pico de vendas, nós conseguimos aumentar o preço do nosso produto, o nosso ticket, e as nossas vendas simplesmente não caíram da forma que a gente esperava. Nós conseguimos manter um ótimo faturamento. Nosso pico de vendas foi em agosto e nesse mês de setembro, que era o que eu tinha medo de caírem as vendas, pelo contrário, a gente já conseguiu um faturamento maior do que antes do nosso pico de vendas. E a gente atingiu 50 mil reais de faturamento com um produto de um ticket muito maior, o que melhora horrores o meu suporte, eu consigo me entregar melhor para as minhas alunas. E o principal, o mês ainda nem acabou, então a gente ainda vai aí ter mais faturamento esse mês, e a gente está vendendo todo santo dia, mesmo com o aumento de preço dos nossos produtos. E para fechar, quero compartilhar com você também que de abril até setembro, ou seja, esse período, esses meses que a gente se tornou mentorado do fluxo, nosso faturamento já foi de mais de 374 mil reais. Então, em pouquíssimos meses a gente já conseguiu pagar o fluxo, já conseguiu ter lucro e estamos com resultados incríveis no nosso perpétuo, sempre vendendo todos os dias. Quero deixar esse momento para agradecer toda a equipe, agradecer os analisadores que têm toda a paciência de explicar tudo pra gente, agradecer ao nosso navegador, o Paulo, que sempre que eu tenho dúvidas manda áudios enormes e ele tem toda a paciência de poder responder, explicar tudo direitinho, me ajuda bastante até a escolher às vezes alguns vídeos para poder impulsionar no Instagram e melhorar ainda mais os nossos resultados. É isso, e nesse vídeo já estava até aqui ensaiando para quando eu for usar a minha camiseta amarela do nível hard.